Se a língua tem o poder de dirigir, como o freio do cavalo e o leme do navio, se a língua tem o poder de destruir, como o fogo e o veneno, em terceiro lugar, a língua tem o poder de deleitar, como uma fonte e como uma árvore frutífera. Essa é a linguagem dele dos versos 11 e 12. Leia comigo, toda a igreja. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada poderá água doce. Ele está, de certa forma, só mudando as figuras para mostrar novamente a incoerência da língua. Perceberam? Ele está usando uma outra imagem agora. Outra imagem. Agora não é bem dizer e falar mal do irmão, nem abençoar e maldizer. Ele está usando agora uma linguagem da agricultura, do campo. Então ele está falando de uma fonte. Uma fonte é o lugar de você se dessedentar, sobretudo no Oriente, onde isso era raro. Então você chega e vê uma fonte e você bebe. Vocês se lembram, quando o povo saiu do Israel, chegou no deserto e viram água e foram todos beber com muita gana, e quando beberam, o que estava acontecendo? A água era amarga, não dá para beber. Então você tem fonte de água doce e tem fonte de água salobra. Agora você nunca vai ver uma fonte produzir água doce e daqui a pouquinho água salobra ao mesmo tempo. Se é água doce, água doce. Se é água salobra, é água salobra. O problema é que a língua é tão complexa que às vezes dessa mesma fonte sai água doce, dessa mesma fonte sai água salgada. A mesma língua que abençoa, amaldiçoa. A mesma língua que glorifica a Deus, fala mal do irmão. Aí vou usar outra figura, a figura da árvore. Ele diz assim, versículo 12. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas? A figueira produz o quê? Figo. Azeitona, a videira produz o quê? Uva. É isso mesmo que eu falei? Eu me confundi. Vamos de novo. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona? Então figueira produz o quê? Figo. O que produz azeitona? Oliveira. A videira produz o quê? Uva. Ela não produz o quê? Figo. O que produz figo? Figueira. O que ele está dizendo? A fonte produz aquilo que é da natureza dela produzir. Ela é fonte doce ou salgada? A árvore produz segundo a sua espécie. Você não vai colher azeitona de figueira. Você não vai colher uva de oliveira. Então, se cada árvore produz o seu fruto de acordo com a sua espécie, o que nós fomos? Regenerados. Nós somos coparticipantes da natureza divina. Nós temos agora um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, pertencemos a uma nova família, uma nova pátria, somos o povo de Deus. E aí ele está concluindo dizendo o seguinte: assim como é incoerente com a mesma boca você exaltar a Deus e falar mal do irmão, com a mesma boca você abençoar e amaldiçoar, assim como é incoerente, ele diz, uma figueira produzir azeitona e uma videira produzir figo, porque foge à natureza da árvore, também ele diz assim, tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Ele encerra não favorecendo a ideia de que vamos continuar sendo incoerentes. Ele encerra dizendo, não é conveniente, gente, não é conveniente. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, né? Que Deus tenha misericórdia de nós. Talvez nós pudéssemos dizer como Davi, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis à tua presença. Você pode abençoar, você pode ter uma palavra terapêutica, as pessoas podem sair de perto de você mais animadas com a vida, mais encorajadas a viver,
Você pode ter na sua língua a medicina e não o veneno. Você pode ser um construtor de pontes, não um cavador de abismos. Você pode ser um ministro da reconciliação e um pacificador e não um gerador de conflitos e contendas. Que Deus nos ajude.